Olá, alunos do CEDERJ, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui gravando um vídeo onde eu vou comentar algumas questões aí do exercício preparatório, de forma a ajudá-los aí com a realização depois da AD e da AP, ok? Vou passar essas questões mais teóricas, mas eu sempre indico que vocês leiam a apostila, tentem responder essas questões mais teóricas com base lá no que está na apostila, e caso fique alguma dúvida, vocês sempre utilizem lá a sala de tutoria, tá? Para sanar essas dúvidas, ok? Bom, vamos direto aqui para a questão 3 de cálculo, onde sempre há as maiores dúvidas, né? Então, na nação A, o estoque de capital é de 100 milhões de dólares, investimento bruto é de 8 milhões de dólares no ano 1 e 15 milhões de dólares no ano 2. Se a taxa de depreciação do capital é de 10% ao ano, qual foi o investimento líquido? Como é que a gente resolve isso? A gente quer saber o investimento líquido no ano 1 e no ano 2. Então, o investimento líquido nada mais é do que o investimento bruto menos a depreciação, tá? Então, não confundam depreciação com taxa de depreciação. Taxa de depreciação é percentualmente quanto que houve de depreciação daquele capital total, ok? A depreciação é em valores também monetários quanto efetivamente depreciou. Então a gente precisa achar essa depreciação. Então a depreciação é o capital, o estoque de capital inicial, vezes a taxa de depreciação. Estoque de capital inicial, 100 milhões, vezes os 10%, que em casas decimais é 0,1, a gente vai achar que a depreciação foi de 10 milhões, ok? Então, subtraindo a depreciação do investimento bruto, ok? O investimento bruto foi de 8 milhões, menos os 10 milhões da depreciação, a gente teve um investimento líquido negativo de 2 milhões, tá? Então, foi um desinvestimento, ou seja, não houve um investimento necessário. Então, esse investimento de 8 milhões foi pouco para poder cobrir a depreciação do período, ok? Para achar já o investimento líquido do período 2, fazemos o mesmo processo, temos que achar a depreciação do período 2. Só que a gente tem que achar também, atualizar aqui o estoque de capital. Então, o estoque de capital no período 2, ele não vai ser mais 100 milhões. Ele vai ser 100 milhões menos o que depreciou. Ok? Já que o investimento bruto de 8 milhões não cobriu toda a depreciação. Então, o capital no período 2 vai ser de 98 milhões, porque a economia perdeu esses 2 milhões aqui. Aí sim, sobre esses 98 milhões, a gente aplica a taxa de depreciação, a gente vai achar 9,8 milhões, ok? 9,8 milhões é a depreciação. Então, pegamos aqui o investimento líquido, vai ser o investimento bruto 2, menos a depreciação 2, ok? O investimento bruto 2 foi de 15 milhões, ok? Já a depreciação, 9,8 milhões. Então, a gente acha aqui 5,2 milhões. Ou seja, se no período 1, 8 milhões foi pouco, no período 2, 15 milhões foi o suficiente para poder cobrir aí, e recuperar até o que foi perdido anteriormente, ok? A questão 4 aí. Na nação A, o estoque de capital é de 250 milhões, a taxa de investimento bruto foi de 2%, enquanto a taxa de depreciação representou 3%. Essa economia, portanto, perdeu capital durante o período, já que a taxa de depreciação foi maior do que a taxa de investimento bruto. Levando em consideração que a depreciação do estoque de capital se manteve estável no período seguinte, ou seja, os 3%, né, responda. Qual foi o valor do investimento bruto no primeiro período, período 1? Então, o investimento bruto é os 250 milhões
vezes a taxa de investimento bruto, 2%, que em casos decimais, 0,02. Então, foi de 5 milhões, ok? Qual foi a depreciação do período 1? Depreciação do período 1, também 250 milhões, vezes a taxa de depreciação. Dá 7,5 milhões, ok? Então, qual foi o valor do investimento líquido? Então, foi desinvestimento, né? Que vai ser 5, investimento bruto, menos a depreciação. Então, foi negativo em menos 2,5 milhões. Qual é o valor do estoque de capital do período 2? Então, a gente vai pegar o estoque de capital do período 1, mais o investimento líquido. Como foi um desinvestimento, vai diminuir. Vai ficar aqui 247,5 milhões. Para que a economia se recupere, né? Ou seja, recupere o seu tamanho original, o estoque de capital tem que voltar para 250 milhões. Então, responda. Qual deve ser o valor do investimento líquido no período 2? Então, para que a gente volte aos 250 milhões, é só subtrair aqui, né? Então, 250 menos 247,5. E aí a gente vai achar o investimento líquido 2 necessário, que é o quê? Nada mais é do que cobrir esses 2,5 milhões que depreciaram. Ok? Qual é o valor da depreciação no período? Aí, depreciação no período, então, é só pegar lá 247,5, que era o capital 2, vezes a taxa de depreciação, dá 7,425 milhões. Então, qual deve ser o valor do investimento bruto no período 2? Então, o investimento bruto no período 2 tem que ser a taxa de depreciação mais 7,5, né? A depreciação, mais os 2,5 milhões. Porque além de cobrar, né, de cobrir, tá, gente? De cobrir esses 2,5 milhões que foram negativos anteriormente, tem que cobrir essa nova depreciação aqui. Então vai dar 9,925 aí milhões, ok? Milhões aqui, faltam milhões aqui, tá, gente? Então agora também a gente passa para o tema aí da taxa de juros nominal de um investimento. Então a taxa de juros nominal do investimento é de 12,3%. Neste período a inflação registrada foi de 8,2%. Qual é o valor da taxa de juros real? Tá, gente? Então basta utilizar essa equação aqui que está no livro. Tá? Eu vou abrir o livro, passar para o livro aqui, ó, para a apostila, né, que está aqui essa página para vocês acessarem, 104, né? Ok? Na página 104 tem esse box aqui, que ele apresenta essa equação, que é a mesma coisa que lá. Em vez de utilizar as letras aqui para deixar mais claro para vocês, eu substituí aqui taxa de juros real, taxa de juros nominal e inflação, e aí a equação ficou assim. E eu passei o 1, né? Eu passei esse 1 aqui para o lado de lá, ficou menos 1, ok? Então utilize sempre essa formatação, tá, gente? Ou essa aqui também que ele utiliza, tá, gente? Todas as duas vão dar o mesmo resultado. Não utilizem essa aqui, tá? Que no final ele simplifica e diz que com valores de inflação muito baixas, você pode utilizar direto, né? Para achar a taxa de juros real, pegar a taxa de juros nominal e simplesmente descontar a inflação, tá? Mas isso só se aproxima, né, quando a inflação é bem pequena mesmo, tá, gente? Então, o mais seguro é utilizar essa forma aqui, tá, gente? Então, eu dei aqui a taxa de juros nominal. Então, a taxa de juros nominal, vocês sempre pegam isso aqui. Para ficar em casas decimais, dividem isso aqui por 100, né? Então, aqui, na verdade, vai ser 1 mais, isso aqui dividido por 100 vai ser 0,123. Então, 1 mais 0,123 deu isso aqui, né? 1,123. Ok?
Mesma coisa aqui, divide isso aqui por 100. Isso aqui dividido por 100 vai dar 0,082. Mais 1,082. Ok? O menos 1, agora divide isso aqui, isso dividido por isso deu 1,038 menos 1. Ou seja, 0,038. Para voltar para o percentual, multiplica por 100. Multiplicando por 100, duas casas aqui, 3,8%. Ok? Então, a taxa de juros reais é 3,8%. Ok, gente? Certo? Só para dar um exemplo simples aqui. Se vocês forem direto aqui, por exemplo, neste caso, 12,3 menos 8,2 da inflação, vai dar aí 8, vai dar 4,1. Viu como é que está errado? Então, repetindo, se vocês pegarem direto 12,3 menos 8,2, tá? Vai dar aí 4,1. E aí estaria errado aqui, quando o certo é 3,8. Ok, gente? Então, a taxa de juros real, agora o investimento. Agora, em vez de ser a taxa de juros nominal, a gente vê a taxa de juros real. Então, foi de 5,35, a inflação 9,63. Então, eu quero juros nominais agora. Então, faço a mesma coisa, divido por 100, vai dar 0,0535. E dividido isso aqui por 100 dá 0,0963. Mais 1,0963. Menos 1 aqui. Passa esse menos 1 para o lado de lá, somando, vai ficar 1,053. Esse aqui está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Multipliquei e achei isso aqui. Passo esse 1 agora subtraindo para cá. Cheguei ao resultado de 0,1549 vezes 100, isso aqui. Então, anda duas casas, fica 15,49%, que seria aí os juros nominais, né? Ok? Certo? Bom, as demais questões aqui, sempre a mesma coisa, tá? Juros nominal, essa aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Então, dei aí uma passada aí nas questões que geram mais dúvidas, tá bom, gente? Então, um forte abraço aí, até a próxima.